pai e marido devotado, ele foi parar nas ruas por causa da esquizofrenia paranoide. Desde então, os contatos de Tom, alguns deles recados telefônicos, estão repletos de desconfiança e ameaças veladas. As mudanças drásticas aconteceram de verdade quando ele tinha uns 20 anos. Ele era muito introspectivo, ele vivia dentro dele mesmo. 10 anos atrás, Tom se casou com Lauren e começou a formar uma família. Ele se concentrava no próprio aprendizado, se concentrava nas suas metas de vida e ele era muito articulado e muito sensível. E depois de se casar, eu sentia que aquele lado dele que eu podia ver era muito bom, puro e bem intencionado. Mas no decorrer do tempo, ele lutou e as coisas pioraram. Incapaz de se concentrar em tarefas simples, sempre suspeitando de sua família e colegas de trabalho, Tom deixou seu emprego e seu lar e ganhou as ruas. Da última vez que o vi, eu não o reconheci. Foi num restaurante, eu combinei um encontro e não conseguia vê-lo. Eu não conseguia encontrá-lo, até que ele ergueu a mão. E ele parecia um sem-teto. Mais e mais ele se fechava porque ele achava que eu não entendia, não acompanhava, e se eu não estava com ele, poderia estar contra ele. No passado, alguns indivíduos eram compulsoriamente internados em instituições mentais por seus cônjuges ou membros da família. Hoje, as leis protegem o direito de recusar cuidados psicológicos. E foram essas mesmas leis que evitaram que a família de Tom conseguisse ajuda para ele. Os direitos do paciente são invioláveis. Contudo, esse paciente é sem teto, desempregado. Ele não é responsável, não pode ser responsável por seus filhos. E ainda assim é ele quem toma as decisões sobre a sua vida. Na maioria dos estados norte-americanos, os cuidados psiquiátricos não podem ser impostos a nenhum adulto, até o dia em que ele prove ser uma ameaça para si ou para os outros. E esse dia estava por vir. Havia provavelmente uns 10 recados no meu correio de voz num período de 15 minutos depois que saímos. E os últimos eram realmente ameaçadores. Ela ficou com muito medo e me pediu para ir até a casa dela. Eu peguei meu carro e fui imediatamente. Quando entrei no estacionamento do condomínio, ele estava lá e me seguiu. Eu estava com a polícia na linha enquanto isso acontecia e eu disse: a mãe dele está vindo, estou muito preocupada. E quando ela passou de carro procurando um lugar para estacionar, ele passou atrás dela. Ele me viu fazer a curva para chegar à casa dela e me perseguiu pela rua. E subindo outra rua, jogou alguma coisa no meu carro. Quando eu estava chegando à casa dela, 3 carros da polícia chegaram. E eu disse, graças a Deus, ele está atrás de mim, ele está me perseguindo. Então ele parou de me perseguir, eu saí do meu carro. Tom saiu do carro dele, os policiais falaram com ele. E aí nós conversamos. A própria polícia disse que estávamos numa situação de perigo e não estávamos num lugar seguro e que deveríamos sair dali, mas disseram que a lei, tecnicamente, não fora violada. Alguma coisa estava muito errada. Nós tínhamos que pegar 2 crianças pequenas de 2 e 4 anos. E nós, as 2 mulheres e as 2 crianças, às 11h30 da noite, nos registramos num hotel. Porque não estávamos seguros, porque eles não podiam prendê-lo. Em desespero, a família lutou por uma ordem de restrição, uma pequena medida de segurança que finalmente foi concedida. Fui ao tribunal hoje para uma audiência sobre a ordem de restrição e depois de algumas discussões a juíza me perguntou e ela disse: eu não sei o que fazer, como posso ajudá-la? O que posso fazer? Eu disse: pode mudar o sistema judiciário para ajudá-lo e ajudar nossa família. A única chance de Tom voltar para sua família é voluntariamente buscar tratamento para a esquizofrenia. Até lá, sua mãe, seu irmão, sua esposa e seus filhos
tem de conviver com a situação. Eles rezam por ele todas as noites. E o meu filho de 2 anos e meio faz suas orações. A primeira coisa que pede é que o papai volte para casa. E às vezes a ideia me assusta. Eu tento falar com eles de modo que eles possam entender e deixo que façam perguntas. E tento ficar à vontade com o que eles perguntam e respondo honestamente. E digo a eles que o papai os ama e que eu também os amo. Para a maioria dos pacientes, a medicação é vital na luta contra a esquizofrenia. Mas no caso de Katy Penny, foi a determinação que ficou entre sua sanidade e uma vida perdida para a psicose. Eu ouvia vozes dizendo para me matar e matar a minha mãe e matar a minha irmãzinha. Embora Katy resistisse às vozes, sua doença provocou uma fixação por dietas, que se transformou num caso grave de anorexia. Não sabíamos o que estava acontecendo. Nós notamos os sintomas, mas eu nunca tinha ouvido falar em anorexia. E eu não sabia porque ela não queria comer. Eu me achava gorda e me achava feia e... Então, o meu jeito de lidar com isso era ir muito à igreja e também fazer muita dieta. Ela fazia pequenos altares no quarto, coisas assim. E eu não achava nada demais nisso. Era um mecanismo de sobrevivência. Era tudo que eu tinha. Então fiquei mais fechada, comecei a rezar mais. Eu rezava o rosário pensando que, bom, se ninguém mais gostava de mim, talvez Deus gostasse de mim. Quando seus pais se deram conta de que Katy estava mentalmente doente, a condição de sua filha era crítica. Quando fomos ao UCLA, o médico me disse que era melhor levá-la para casa e trazê-la de volta na semana seguinte. E na semana seguinte, quando vimos o Dr. Dorman, ele a internou imediatamente. Eu estava no 1º ano de residência em psiquiatria. Ela já estava sendo medicada há 2 anos. E não tinha surtido efeito algum. Ela claramente era esquizofrênica quando chegou. Sofrendo de uma forma da doença semelhante a um transe, chamada esquizofrenia catatônica, e incapaz de responder a drogas antipsicóticas, Katy estava à beira da morte. Os esquizofrênicos são vistos como um monte de sintomas. Eu pensava o contrário, que atrás daquela pessoa catatônica, quieta e que frequentemente babava e ouvia vozes, havia uma pessoa. Ele disse, aposto que você está à vontade e segura onde está. E eu acho que foi aí que a primeira antena subiu. Porque em vez de dizer, sabe, você está agindo como uma louca, ou preste atenção em mim, estou aqui para ajudá-la, ele não me atacou desse jeito. Ela começou a me dizer que o mundo dela era repleto de vozes, demônios e terrores. Eu tentei me enforcar com a faixa de uma das minhas camisolas. E uma das enfermeiras entrou quando eu estava fazendo o nó. E então, naquele exato momento, me puseram na ala dos suicidas. Ela precisava de alguém que fosse sólido, como a rocha. Essencialmente, poderíamos dizer que eu me emprestei para ela durante a terapia. Determinado a salvá-la, Dorman continuou a tratar Katy por conta própria. Durante 2 anos, ele trabalhou com ela 6 horas por semana. Durante todo o 1º ano, Katy não disse praticamente nada, mas finalmente as palavras vieram. A perseverança da paciente e do médico estava valendo a pena. Parece que vivemos numa era mecanizada, numa era tecnológica em que queremos que as coisas sejam feitas por nós. Queremos tudo do jeito fácil e quero saber, não existe nada fácil. Crescimento e desenvolvimento são processos difíceis.
Catherine passou pelo inferno. Foi difícil para nós dois, mas nós conseguimos. E o resultado é uma pessoa que hoje tem uma vida plena. Depois de 7 anos de terapia, Cat entrou na faculdade e conquistou um diploma de clínica em saúde mental. Hoje ela trata de cerca de 40 pacientes que contam com ela para garantir que sua medicação e cuidados sejam os melhores possíveis. Oi, Don. Oi, Cat. Como você está hoje? Casos de cura como o de Cat são tão raros que não existem estatísticas. Ninguém tem mais consciência desse milagre do que a própria Cat. Cat Penny venceu sua batalha contra a esquizofrenia. E hoje é ela que se senta em silêncio e escuta. Foi na minha infância. A maior dádiva que eu recebi foi poder voltar ao campo da saúde mental, como terapeuta, e ser capaz de tocar as pessoas e deixar que saibam que elas não estão sozinhas. E para estar lá e não me assustar com o que elas têm a dizer, porque eu sei, já passei por isso. A esquizofrenia nos assusta. E quando desviamos nosso olhar, esquecemos que há um rosto por trás dos sintomas. Um fio tênue da alma que está cativa. Através de avanços na genética, tecnologia de diagnósticos e pesquisas básicas, não é absurdo acreditar que poderíamos reduzir drasticamente o impacto dessa doença. Até esse dia chegar, aqueles que estão à sua sombra têm um pedido. Eles pedem pela mesma dignidade que concedemos aos que sofrem de problemas físicos, do coração e do corpo. Eles nos pedem para lembrar que a esquizofrenia pode atingir qualquer um. Qualquer um pode ter a doença, qualquer um mesmo. Negro, amarelo, cor-de-rosa, roxo, qualquer cor, qualquer constituição, qualquer religião, judaica, afro-cristã. Pode acontecer a qualquer um. Não importa o quanto uma pessoa aparenta ser ou parece ser mentalmente doente, sempre há uma boa parte saudável e a realidade está lá e ela pode ser alcançada. Não desistam de nós, porque somos apenas pessoas com uma doença e podemos melhorar tomando nossos remédios regularmente. Talvez socializando com outras pessoas que têm o mesmo tipo de problema. Talvez conseguindo um trabalho voluntário na comunidade. Ou todo tipo de coisas que ainda podemos fazer, embora tenhamos a esquizofrenia.